Oi, eu vim falar um pouco sobre essa histeria que está acontecendo sobre volta da ditadura e perda de direitos. Você não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até falei, eu sou preguiçoso. Primeiro, vamos fazer algumas questões lógicas para a gente refletir. Que ditadura que deseja armar a população? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Que ditadura que não pretende ter os meios de produção e a economia centralizados? E aí, ladrão? Que ditadura que não pretende controlar os meios de comunicação e assim manipular a opinião pública? Hilton, ele fica muito nervoso. Que ditadura deseja diminuir o tamanho do Estado e aumentar o tamanho do indivíduo, aumentando as suas liberdades? Bom, se pensando logicamente, você acha que é possível que esse governo se torne uma ditadura? Eu não sei o que dizer, além de ser burro. Outra coisa que apareceu bastante nessas eleições, esse ano passado, foi a questão do Bolsonaro racista. Muita gente pensa isso dele por conta de uma entrevista que ele deu ao CQC. Quantos chefes negros você já teve? Eu nem conto, né? Não dou bola pra isso. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Isso foi esclarecido depois de muito tempo dele apanhar com essa peste de racista. Marcelo Taz, acho que era o diretor de edição da Band na época, ele não conseguiu apresentar o material bruto porque disse que havia outra gravação em cima daquela fita. Quem ia acreditar que uma fita com um teor racista de um possível candidato à presidência seria apagada, sem mais nem menos, não teria uma comprovação, uma prova daquela declaração. Depois de desmentir essa, teve a declaração também do quilombola em arroba, muita gente se ofendeu. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Uma coisa engraçada é que o próprio quilombola que o Bolsonaro se referiu se prontificou a defendê-lo. Outra coisa curiosa é que o Paulo Quilombola, líder da comunidade quilombola, apoiou o Bolsonaro durante as eleições. Deputado Jair Bolsonaro, aqui é o professor Paulo Quilombola, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas. Queremos fortalecer a sua campanha a presidente da República. Mas não houve um alarde midiático em torno disso. Talvez porque fosse interessante eleger alguém daquela linha ideológica que já havia sido eleito aí nos últimos anos. Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? E vamos a alguns fatos. A funcionária fantasma que descobriram também era negra. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro aqui. O Sr. Jair não é racista. O Sr. Jair não é racista. Eu sou negra, minha mãe é negra, minha família toda é negra. O Sr. Jair não é racista. Meu sobrinho brincava com o filho caçula dele aqui. Meu sobrinho é negro, negro mesmo. Eu perto dele sou... Então não tem problema, o Sr. Jair nunca teve problema de racismo. Nenhum dos filhos dele. Os meninos jogavam bola aqui com todo mundo. Sempre se deram com todo mundo aqui, com meu irmão, meus primos, com todo mundo. Então eu acho que chamar o Sr. Jair de racista, eu nem sei por que chamam. Porque se é uma coisa que ele não é, é isso. Temos o amigo do Bolsonaro, o Hélio Negão, eleito no Rio de Janeiro também, o negro mais votado, porém também não teve nenhum alarde a respeito disso. Se depois de todos esses dados, de todas essas declarações, de todos esses fatos, você acha que ele é racista, bom, eu não tenho nada para te falar, a não ser que você é burro. Bolsonaro é homofóbico. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Uma declaração do Bolsonaro seria a única que eu não conseguiria entender, que foi a do sangue, quando ele se referiu
a transfusão de sangue, das pessoas preferirem um sangue de um hétero em relação ao de um gay. Desde 2011, o Ministério da Saúde proíbe os bancos de sangue de usar a orientação sexual como critério para a seleção de doadores. Mas uma notícia divulgada em alguns blogs chocou muita gente. Jair Bolsonaro quer separar sangue de gays do sangue de héteros nos hospitais. Mas não é verdade. Esse projeto de lei nunca foi apresentado na Câmara dos Deputados. Porém, quer saber a opinião dele sobre esse assunto? Veja agora no palco do Super Pop. Como assim? É verdade isso? Você vê como é que são as coisas. Plantaram. Agora, um detalhe. O Ministério da Saúde apresentou um estudo há poucos anos que entre o sangue de um homo e um heterossexual, o homossexual tem 17 vezes mais chance de transmitir o vírus HIV. Foi discutido, eu comentei, tem entrevista, não apresentei o projeto. Mas peraí, mas não tem, eu tenho certeza que qualquer sangue é testado, né? É testado, você responde uma bateria de perguntas. Não, mas é testado bateria sangue, de né? perguntas. Tem que ser muito honesto mas na o que hora de acontece? responder o questionário. Nós temos uma janela imunológica. Entre mais ou menos 15 dias, diz a janela imunológica, se alguém for contaminado, não vai aparecer nos testes laboratoriais. E 17 vezes, repito, o sangue de homo pode contaminar uma pessoa em relação ao heterossexual. Calma. Isso não é discriminação, são dados. Vamos aos fatos. Primeiro que ele é um senhor de 62 anos com um passado militar. Na declaração dele, quando ele disse que se um filho está tomando ali um trejeito, dá umas porradinhas e tá resolvido. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa agir. Ele não tem um embasamento científico, mas é constatado que a homossexualidade, ainda existem muitos estudos controversos, mas é uma mistura da questão genética, epigenética, com o comportamento. Um estudo de 2011 com gêmeos univitelinos, com o mesmo background genético, comprovou que a chance de um irmão homossexual ter outro irmão homossexual é de apenas 20%, porque a homossexualidade é resultante do seu comportamento com essas relações genética, epigenética, a questão comportamental está realmente envolvida na homossexualidade. Essas palmadas, que hoje já não pode, eram o meio dessas pessoas de 62 anos corrigirem. Então, era uma conduta que ele achava errada. Bom, eu já apanhei por diversas outras coisas, por responder a uma pessoa mais velha, por brigar com gente na escola. Muitas vezes essa correção foi necessária para que eu não tomasse aquele rumo. E talvez o que falte hoje em dia seja um pouco desse limite, não para a questão de homossexualidade, falando em geral. É necessário que você também compreenda o ponto de vista dele ao tratar desse assunto. E uma pessoa para se assumir hoje ainda é muito difícil. Eu concordo que ainda há olhares atravessados, existe sim uma rejeição de uma parte da população, porém, contudo, todavia, no entanto, você não é mais do que ninguém por isso. Você não é superior, tão pouco inferior, mas eu não acho que você deva sentar no banco cinza por isso. Então, é o seguinte, neste artigo, eu fiz questão de me limitar à perspectiva estritamente científica. Né? E cientificamente, não há motivo para você, não há motivo comprovado, ao menos, para você dizer que a homossexualidade é antinatural, que ele é doença ou que ele é prejudicial à ordem social. Não há nem mais mínima prova de nada disso. Você não precisa de uma vaga especial para você. Primeiro, que você não está limitado à sua sexualidade. Eu acredito que todos os amigos que eu tenho que são homossexuais e que de alguma forma tiveram contato comigo, perceberam que eu não tenho problema nenhum com eles, porque eu acho que as pessoas são muito mais do que apenas isso. Você é a sua personalidade, você é seu caráter, suas atitudes, suas experiências de vida. Você não é sua sexualidade. Tá entendendo? Sabe onde realmente existe um preconceito? Nos países islâmicos, onde você, por ser homossexual, é degolado em praça pública com o aval do governo. Sabe quem fazia bastante isso? Fusilamientos, sim. Hemos fusilado. Fusilamos e seguiremos fusilando mientras sea necesário. Che Guevara. Uma ditadura comunista matava homossexuais.
homofóbico também ele não é, porque se o senhor Jair quisesse, ele poderia até dizer muitas coisas em relação a dizer que ele é homofóbico, que ele já ajudou, inclusive, homossexuais, mas eu não sei porque ele não fala isso. O que eu acho, a minha opinião, é que a opção sexual, ele não interfere em nada no momento decisivo do país. Então eu quero saber a sua opinião. A minha briga em Brasília é com material escolar. Cada um vai ser feliz da maneira que achar melhor, com quem quer que seja. Você pode ver. Vocês sabem que é uma criança de 6 anos de idade. Ela acha que o piu-piu é uma torneirinha. Lamentável. 6 anos de idade. Mas você vai ensinar o que para a criança de 6 anos de idade? Fazer sexo? Não. Aquela questão do kit gay era um material dito didático para combater a homofobia, para ser distribuído para criança a partir de 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos de idade não pode ser estimulada para o sexo, quer seja homo, quer seja hétero. Um pai não quer isso. Sempre. Ok? Levando-se em conta a criança de 6 anos de idade, tá bem claro. Sempre isso. Um pai prefere chegar em casa e ver o filho com o braço quebrado por estar jogando futebol do que brincando de boneca por influência da escola. É isso. Vai ser feliz. Se me convidar, temos que ser, né? Se me convidar para o casamento, se puder, eu vou. Convidado ilustre. Um abraço hétero aqui. Se depois de todos esses dados, de todas essas declarações, de todos esses fatos, você acha que ele é racista, bom, eu não tenho nada para te falar, a não ser que você é bom. Bolsonaro machista. Na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era a Polícia Federal. Sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então, até tirei o sarro da Clara antes, fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela. Que aliás, uma mulher de grelho duro lá do nosso partido, porra. Muita gente pensa isso por conta de uma declaração que ele deu a respeito de ter 4 filhos e na quinta deu uma fraquejada e aí veio a Laurinha. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, onde foi também? Foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Ela tem 6 anos de idade e foi feita sem aditivos. Acredite se quiser. Bom, eu não sei se o grau de sensibilidade dessa nova geração está tamanho que eles não conseguem compreender uma piada, um contexto. É realmente uma piada. Não essa que ele fez, mas vocês mesmos. Outra coisa é em relação ao salário. Essa questão veio à tona também por conta de um estudo que verificava as médias de recebimento salarial. O que importa, no final das contas, é que a conclusão do relatório é que as mulheres têm 70% da renda dos homens, né? E essa é uma conclusão verdadeira. Eu já vi estudos que falam em 20% de diferença, já vi estudos que falavam em 28%, 30% é a primeira vez, mas a conclusão é verdadeira, as mulheres ganham menos que os homens. A questão é, onde que pode morar aí a desonestidade intelectual? Não destacar, e eu não vi isso em nenhuma reportagem que tratava do relatório, que essa é a média de renda de todas as mulheres comparada com a média de renda de todos os homens. Não é uma comparação de mulheres e homens desempenhando, abre aspas, a mesma função, com trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Por que isso seria determinante? Para a gente verificar se isso é uma questão de preconceito de gênero ou se tem outros fatores. A questão também vai muito além disso, né, Caio? A questão vai que, por exemplo, empresários preferem contratar homens, em sua maioria homens brancos, inclusive, porque homens negros também acabam ganhando menos que homens brancos. É curioso que as pessoas nesse país falam tanto de ideologia de gênero, quando a questão de gênero mais básica e mais
pueril tá aí, tá colocada pra todo mundo. Homens e mulheres têm grandes diferenças salariais, têm grandes diferenças de oportunidade. De oportunidade no mercado de trabalho. E até de formação, porque se você vê que mulheres negras de baixa renda, então são as mais prejudicadas, gente, por quê? Faz um exercício aí pra você entender onde estão essas mulheres. E aí você fala que se faça uma denúncia caso as mulheres não ganham mesmo que homens nos mesmos cargos. O problema é que o Brasil não tá nem treinado pra procurar um órgão com qualquer tipo de competência pra julgar isso, e nem sei se há uma jurisprudência nesse caso, porque não se discute uma questão de gênero como essa. Não, seria um descumprimento claro da lei, né? Se você tem duas pessoas... Sim, mas é que esse descumprimento já existe. O que eu tô querendo te dizer é que as pessoas não costumam procurar pra fazer valer. E aí, assim, você fala de desonestidade intelectual por parte do estudo, já que todos os homens e todas as mulheres têm uma diferença isso não é destacado salarial, em nenhum momento, sabe? Mas aí, se você for parar pra pensar, a desonestidade intelectual, ela talvez não exista da maneira que você tá colocando, porque todos os homens são muito mais homens do que todas as mulheres. Todos os homens são muito mais homens do que todas as mulheres. A nossa Constituição proíbe salários diferentes para as mesmas funções. Ou você acha, pensa com lógica, se realmente houvesse essa discrepância salarial, por que o mercado de trabalho, por que os capitalistas opressores não contratariam apenas mulheres e conseguiriam reverter o lucro, ou para si, ou para melhorar o produto que eles vendem? Se conseguir entender esse argumento, se você não conseguiu, só tem uma coisa para te dizer. Você é burro. Eu não empregaria com meu salário. Eu não empregaria com meu salário. Eu não empregaria com meu salário. Outra declaração também que, nossa, o cara é o demônio. Falou que não estupraria a Maria do Rosário. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Não, vagabunda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem foi atrás desse caso soube o que ele estava defendendo. Ele estava defendendo a redução da maioridade penal. Maria do Rosário primeiro o chamou de estuprador e aí houve uma resposta desse tipo, favorável a isso, o cara estimula o estupro. Tem um projeto de lei para castração química voluntária, caso o inseto queira uma redução penal, ele quer a redução da maioridade penal para crimes hediondos que incluiria o estupro. É tão descabido falar que o cara estimula uma coisa dessa, com as pautas que ele defende. Inclusive ele quer que muitas mulheres se armem, que é justamente para conseguir se defender de insetos que nem aquele champinho. Tá entendendo? Vagabunda! Outra coisa que a gente vê por aí é o Bolsonaro odeia pobre. O cara, um filósofo da rua. Ele é protegido. Não importa se o escândalo dele é mais alto. O interesse não eram os escândalos, era tirar esses governantes que estavam botando o pobre dentro de universidade. Ainda que fosse um punhado, isso já ameaça o sistema. Esse é um cara que, eu dizia antes dele ser candidato, que se era só soltar ele com o microfone na mão, que ele mesmo se derrubaria, só fala barbaridade. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto. Mas aí os marqueteiros dele perceberam isso e não deixaram ele falar. Não sei se simularam ou se contrataram um cara para dar uma facada nele. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Ele não sei o que houve, eu sei que não deixaram ele falar. E o poder real ele é do mercado financeiro. Ele é dos mega empresários, dos exploradores, dos colonizadores, dos caras que querem o país de joelhos. Sabe, esse cara é a cara da elite brasileira. É homofóbico, é violento, é punitivista, não vai às raízes dos problemas sociais, não tem interesse. Mas o negócio é exatamente esse, manter os pobres na ignorância, na desinformação, para serem escravizados, para serem conduzidos. É por isso que eles estão dando, inclusive, a conversor de televisão digital de graça. Essas pessoas, elas têm uma ideia que a economia é uma coisa de soma zero. Para você ficar rico, o outro tem que ficar pobre. Eles não conseguem entender o que é geração de riqueza. É realmente assim, triste. Absorva
e observe os dados, ao invés de só receber a opinião dos outros e achar que aquilo é o ideal. Primeiro que os programas sociais, eles vão continuar, o Bolsa Família vai continuar. É um programa importante, mas deve ser condicionado. Pessoas que mereçam receber devem recebê-lo, mas eu também acho que deve haver uma condicionante. Deve haver um auxílio, mas uma preparação dessa pessoa para o mercado de trabalho. Porque o melhor programa social é o trabalho. Os direitos trabalhistas vão ser retirados todos. Tem países muito desenvolvidos, com uma economia muito maior que a do Brasil, muito bem estruturados, que não têm salário mínimo. Sabe um país que tem bastante lei trabalhista e tá uma bosta? A Venezuela. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Qual foi o plano deles? Eles davam Bolsa Família para os pobres, davam a parada viver melhor, que davam casa, né? Davam casa para os pobres. Aí o que acontece? Ele ganhou o povo pobre da Venezuela, entendeu? Aí todos os pobres gostavam dele porque eles davam coisas para ele, mas não davam trabalho, não davam coisas para ele se sustentar eles mesmos, sabe? Para ele ganhar seu dinheiro. Deu facilidade para comprar coisas, mas não deu facilidade para tu pagar as coisas, entendeu? Tá entendendo? O governo de lá tem 18 anos. O PT vai fazer 16, se ganhar vai ficar 20. Imagina. E eles entram como bonzinho, como defensor dos pobres. Como defensor dos pobres, e os pobres ficaram com ele, porque a maioria da população é pobre, mano. Tá ligado? A maioria são pobres. Aí ele conquista a maioria, aí ganha, depois fode todo mundo junto, o rico e o pobre. Tá entendendo? O que tu acha se o Bolsonaro ganhar? É uma boa pro Brasil? Boa, irmão. Eu ainda não tenho certeza, mas é o melhor cara que pode votar, entendeu? É o Bolsonaro. É o melhor. Se voltam a votar no PT, irmão, vocês estão fodidos, foi mal. Começou a dar coisa pro povo, o povo começou a ficar burro. Essa ideia dele fazer que o povo fique ignorante. E tu acha que eles, quando estiverem fugidos mesmo, eles não falarem nada. E tu acha que o Lula é parecido com aquele presidente lá? Igualzinho, mano. Igualzinho o Lula, o Temer, a Dilma, todas elas, mano. Todos eles. Igualzinho, mano. E todos eles são colegas do governo de lá, pô. O PT é colega do governo da Venezuela. Eles defendem ele. Até dela assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral, que era isso, em 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos, e eu quero chegar ao poder logo. Resumidamente, as pessoas têm que compreender que o governo não vai sanar todos os problemas. É como tomar mais veneno esperando que ele faça o papel de antídoto. Essa foi a minha explanação sobre o que eu acho desse cenário. Eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou fazer nessas férias, porque agora eu tenho que aproveitar um pouco essa ditadura. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, porque se você não entendeu, só tenho uma coisa para te dizer. Vagabunda! Você é burro. E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas.